Bom dia, alunos. Aqui é a professora Vanessa, professora de biologia, e hoje a gente vai falar sobre botânica. A gente vai conversar sobre dois itens importantes dentro da botânica: hormônios vegetais e também movimentos vegetais. Sim, os vegetais também têm seu movimento. Você pode olhar a imagem aí, né? O feijãozinho crescendo é o movimento vegetal, certo? Bom, como é difícil separar esses dois assuntos, eu vou colocar em uma única aula: hormônios vegetais e movimentos vegetais. Bom, colocando aí os principais grupos hormonais dos vegetais. Nós temos a auxina, o etileno, a gibberelina, a citocinina e o ácido abscísico, tá? Então, nós temos aí os principais grupos hormonais dos vegetais. A gente vai discutir aí a produção, a sua função, enfim. Vamos começar aqui, então, pela auxina, né? A auxina, né, as auxinas são um grupo de fitohormônios representado principalmente pelo ácido aí que a gente chama aí, pode aparecer em prova de AIA, né? Então, quando você lê na prova esse nome, significa que é do grupo das auxinas, certo? Esse hormônio, ele tem como função, é, ele estimula, né, o alongamento celular, atua também no fototropismo e no geotropismo, tá? É, E esse, né, o que eu estou chamando aqui de fototropismo e geotropismo, nada mais é do que movimentos, né, vegetais. São movimentos vegetais aí que a gente vai estudar mais para frente. Mas a auxina, ela está aí coordenando esses movimentos, tá? Bom, outra função também da auxina é o desenvolvimento dos frutos. Então, a auxina também está dentro desse processo. Bom, aonde eu encontro, né? Qual é o local de produção? Nós temos aqui o ápice do caule, né? No meristema apical do caule nós encontramos, e também no ápice da raiz. São os dois locais aí onde há produção de auxina, tá? E o transporte dela pela planta se dá aí pelas células do floema. Lembrando lá que o floema, né, são os vasos condutores que vão conduzir matéria orgânica, né, também. Bom, uma outra função, outro envolvimento aí da auxina é em relação a frutos partenocárpio, tá? O que seria um fruto partenocárpio? É aquele fruto que não foi fecundado e gera aí um fruto sem semente. Então, lembra lá na nossa aula de angiosperma? A gente aprendeu que antes da fecundação, existe o ovário e o óvulo. Pós-fecundação, o ovário virou fruto e o óvulo semente, certo? Que aí você tem lá, né, vem o gameta masculino ali, vai fecundar esse óvulo e vai ter uma semente que nada mais é do que um embriãozinho da planta dentro da endosperma, que é o material nutritivo para o embrião. Mas eu posso ter também esse processo, lembra? Em zoologia, partenogênese, né, que você tem ali indivíduos que são gerados da não fecundação, então o óvulo da mãe ali consegue gerar um indivíduo, né? Então temos isso também dentro dos vegetais, que a gente chama de fruto partenocárpio. Isso pode acontecer na natureza, né? Naturalmente, na natureza naturalmente, e também de uma forma manipulada. Então a gente vai estimular esses ovários, né? Com hormônio auxina, gerando um fruto sem semente. Né? Então, quando você come uma banana, você vê aquelas pontinhas pretas na banana, nada mais é do que o óvulo do fruto sem estar fecundado, tá? Se houvesse fecundação, existiria ali uma semente. Banana silvestre, você tem uma semente dentro da banana, tá? Mas aí, pelo lado comercial, é melhor a banana daquele jeito, certo? E aí a auxina, né, vai estimular esse processo, né, a produção aí de frutos sem semente,
né? Que maravilha, comer melancia sem semente é super mais fácil, né? Agora, colocando aí uma característica da auxina, ela é fotofóbica, tá? O que, que seria isso? Ela não tem afinidade com a luz. Então, aonde eu coloco luz, essa auxina vai fugir da luz, vamos dizer assim, fugir da luz, tá? Então, tem uma fobia aí por luz. Isso é importante, essa informação, porque lá no final da nossa aula sobre movimentos vegetais, a gente vai conversar sobre isso, certo? Bom, outra característica também da auxina é a dominância apical, ou seja, a produção desse hormônio se dá lá no ápice do caule, né? Bastante. E isso faz com que as gemas laterais, né, elas ficam dormentes ou vão produzir muito pouco. O que vai dominar aqui é a gema apical. A gente chama esse processo de dominância apical, tá? O que acontece? Eu tenho uma técnica da poda que quando eu corto esse ápice, essa gema apical, perdão, eu vou ter aí, pessoal, uma, vamos dizer, entre aspas, uma ativação das gemas laterais, tá? Então, aí elas vão começar, né? Às vezes, a mãe tem um jardim, você percebe que quando a mãe poda a parte de cima da planta, ela começa nas laterais, assim, sair bastante folhas, né? Começa a ficar bem cheia, tá? Isso é uma característica da auxina de dominância apical. Bom, outra informação importante das auxinas, perdão, e também é importante para a gente entender lá nos movimentos vegetais, é a concentração de auxina em relação ao estímulo de crescimento. E quando a gente estuda isso em um gráfico e a gente compara a raiz e o caule, a gente percebe que a raiz ela é mais sensível às auxinas. Então, quando você coloca um pouquinho de auxina, a raiz ela já cresce. Só que se você continuar colocando mais, ela vai diminuir o seu crescimento. Por outro lado, não. O caule tem uma necessidade maior de auxina, tá? Então, eu preciso ali colocar mais auxina para crescer mais. Então, bastante auxina acaba estimulando o crescimento do caule e diminuindo o crescimento da raiz. Pouquinha auxina já estimula a minha raiz, porém o caule ainda não vai ter um crescimento. Então, esse gráfico mostra exatamente isso. É um gráfico clássico, né? Na apostila, no livro, tá assim. Então, olha lá, em azul nós temos a raiz, pouca auxina já, opa, chegou aqui no auge do crescimento da raiz, depois vai caindo, tá? Já o caule tem que pôr muito mais para começar a crescer, para chegar no seu auge e depois ter uma queda. Então, olha a diferença aí, né, da porcentagem de concentração de auxina para a raiz e para o caule, tá? Essa informação guarda bem, porque quando a gente for entender ali sobre os movimentos vegetais, a gente vai precisar, certo? Bom, outro hormônio, né? Agora saindo aí da auxina, a gente vai para a gibberelina, tá? Esse hormônio, ele tem como função aí, ele promove, né, a germinação de semente, o desenvolvimento de brotos. Ele também está envolvido, né, no alongamento do caule, né, das folhas, da floração, no caso das angiospermas, e no desenvolvimento dos frutos, tá? Também é produzido no meristema apical do caule, tem ele na presença de frutos e semente em desenvolvimento, tá? Bom, então aqui, pessoal, nós temos ali, né, uma função principal, a indução da germinação das sementes, certo? A citocinina
ela está envolvida aí num processo muito importante, divisão celular. Então, a função desse hormônio é estimular as divisões celulares, certo? E também participa aí ai meu Deus, como que é a palavra? Da diferenciação dos tecidos, tá? E retarda também, isso é importante, ela acaba retardando o envelhecimento dos órgãos vegetais, tá? E a distribuição dela pela planta se dá aí pelo xilema, tá? É importante isso também. Mas tem uma experiência bem interessante, né? Se eu colocar aqui, né, um pedaço de tecido vegetal no tubo de ensaio, e esse tubo de ensaio eu tenho a mesma quantidade que auxina e citocinina, eu percebo que eu formo um calo vegetal, né? Mas não há diferenciação, né? Quando eu aumento, é interessante isso, quando eu aumento a auxina, um pouco a auxina ali, eu já vou ter uma diferenciação no tecido da raiz, tá? Agora, se eu aumentar o hormônio citocinina, eu vou ter um crescimento maior da parte do caule e folhas, tá? Então, é claro ali, né, que todas essas funções que eu tô falando, sempre tem outros hormônios envolvidos, né? Então, a diferenciação celular, eu tenho aí a participação da citocinina também. A auxina ali também tem um papel também, tá? Mas é interessante essa experiência aí. Mas o que é mais importante você lembrar, ela vai fazer parte da divisão celular, da diferenciação celular também, e também ela vai aí retardar o envelhecimento dos órgãos, tá? Que é a mesma coisa aqui, ó, senescência, mesma coisa, tá? Bom, outro hormônio é o ácido abscísico, tá? Esse ácido, ele tem esse nome, né? A palavra abscisão lembra de queda, perda da folha. Então, a princípio, acreditava-se que esse hormônio fazia parte aí da queda da folha, só que não, tá? Esse hormônio, ele está envolvido aí, né? No controle de água da perda de água do vegetal. Então, esse hormônio ele vai estar fazendo fechamento ou abertura dos estômatos. Então, quando eu estou no período de seca, de inverno, eu não posso perder água, a planta vai produzir o ácido abscísico para fechar os estômatos, tá? E também fazer aí a dormência de semente, tá? Então, quando a semente, né, a semente está numa região seca, né? Ela estava ali na plantinha, caiu no solo, só que a planta sabe que ali não era um ambiente bacana para germinar, senão ela ia morrer. Então, produz ácido abscísico, tá? E aí eu vou ter. Eu perdi o raciocínio porque o interfone está tocando aqui, mas eu não vou atender, senão eu vou perder a aula. Produz aí o ácido abscísico para a planta não germinar. Olha que interessante. A semente fica lá no solo, né? A semente fica lá no solo. Se chover, a água vai meio que lavar esse hormônio, vai conseguir tirar esse hormônio da semente e aí ela vai conseguir germinar, tá bom? Bom, eu coloquei esse quadro aqui, né? Eu achei bem interessante essa observação. Lembrando que a abscisão foliar, né? Quem participa da queda da folha é a auxina e o etileno, tá? A auxina também faz parte desse processo de queda da folha. O ácido abscísico não faz parte desse processo, tá? Se pensava isso, mas hoje a gente sabe que não, tá bom? Por isso que tem esse nome, pode fazer uma confusão, por isso que essa informação é importante. Às vezes você vai lembrar disso que eu falei e aí você não vai confundir lá na hora da prova, tá? Enfim, é só você lembrar. Ácido abscísico ele está relacionado ao fechamento de estômatos e também na dormência, entre aspas, ali, de sementes, tá? Bom, outro hormônio que eu já comentei dele, né? Falando que ele faz parte ali
abscisão celular, foliar, perdão, ele também, né, o etileno, tá? O etileno ele vem em forma de gás, tá? Então é um hormônio em forma de gás e ele é responsável pela maturação, tá? Então esse gás está presente em toda a estrutura do fruto, certo? Tanto é, galera, quando você tem ali, né, você põe um saquinho, você quer que o seu fruto faça o processo de amadurecimento rápido, é só você enrolar ele num papel, né, num jornal, ou até a temperatura também ajuda nesse processo aí, né, quanto um pouquinho mais quentinho, acelera esse processo, porque ativa melhor esse hormônio, e aí você vai ter a maturação dos frutos, tá? Bom, ele é produzido em diversas partes da planta, tá? E como é um gás, pessoal, a difusão dele pela planta, a difusão, né? A distribuição dele pela planta se dá pela difusão pelos espaços entre as células, tá? Bom, agora nós vamos falar sobre movimentos vegetais, tá? Então, a gente já falou um pouco do hormônio. Os hormônios é tranquilo assim, tá? Não tem muita coisa mesmo, não. A auxina, ela acaba sendo a protagonista desse processo, tá? E aí a gente vai falar dos movimentos vegetais. Bom, existem aí 3 tipos de movimentos. Tropismo, nós temos nastismos e nós temos os tactismos, tá? Esses movimentos têm uma diferença. Então, vamos falar do tropismo. Tropismo é um tipo de movimento que eu preciso aí de agentes externos, tá? Então, ele vai acontecer por agentes externos e é irreversível, tá? Então, o tropismo, nós temos aí o fototropismo, tá? O que seria o fototropismo? O fototropismo é quando o movimento da planta se dá sendo ali estimulado pela luz. Então, a gente vai falar de novo da auxina. Então, nós temos aqui, ó, a auxina, certo? Eu tenho aqui moléculas de auxina. Bom, quando eu bato a luz em uma face da planta, né, deixando um lado mais claro e o outro mais escuro, o que vai acontecer? A gente percebe que há um deslocamento desse hormônio para o lado mais escuro. E aí, lembra do caule, aquele gráfico do caule, né? Então, bastante auxina estimula muito o crescimento do caule. Eu vou ter uma grande produção de auxina, vai alongar esse caule, eu vou ter um alongamento desse caule, o lado que tem mais auxina vai crescer mais, e aí vai direcionando aí o crescimento para a luz, tá? Então, o aluno, às vezes, ele tem dificuldade de entender isso, né? Não, mas peraí, professora, esse lado aqui tá cheio de auxina, e aí eu vou... Por que a planta caiu para lá? Gente, está crescendo mais aqui. Está crescendo, 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 crescendo. O que vai acontecer? A planta, ela vai cair para o lado, que esse lado está crescendo menos. Então, faz de conta que essa parte vai tomar conta da planta. É como se você tivesse assim, ó. Eu vou dar um exemplo de física, tá? Quando eu era aluna, eu entendi desse processo. Vou tentar ser interdisciplinar. Você tem 2 chapas metálicas, certo? Vocês já aprenderam em física que tem ali o coeficiente de dilatação dos metais. Então, um metal pode dilatar mais, outro pode dilatar menos, na mesma temperatura. Então, vai depender do tipo de metal que eu estou trabalhando. Então, por exemplo, eu tenho aqui o metal A e o metal B. Eu coloquei, são metais diferentes, tá? Cada um de um tipo aqui. Eu coloquei esse metal numa certa temperatura, então houve dilatação dos dois. Só que a capacidade, o coeficiente de dilatação do metal A é maior.
Então, o que aconteceu? Ele dilatou muito mais que o B, os dois dilataram, tá? Isso é importante. Os dois dilataram. Só que o A dilatou mais. Então, você vê que ele tomou conta, ele foi, tipo assim, ele cresceu, vamos dizer assim, cresceu em cima do metal B, né? Eu estou fazendo gesto com a mão, mas, gente, ai, eu esqueço. O metal A cresceu sobre o metal B, tá? Então, olha esse exemplo de física, tá, galera? Esse exemplo de física. A gente coloca aqui na planta. Então, faz de conta que essa parte aqui tem o poder de dilatação maior. Então, foi crescendo, crescendo e tomou conta aqui do lado B, tá? Então, cresceu mais, ela foi meio que tomando espaço ali, né? Seu peso foi caindo sobre o lado que não cresceu tanto, mas que também cresceu. Isso ocorreu por causa do fototropismo, tá? Então, aquela experiência que os aluninhos lá do 4º ano, eles fazem, né? Coloca o feijãozinho para crescer numa caixa de sapato com um furo. Aí vai ver que o feijãozinho vai crescer em direção à luz, tá? É claro que ali naquele momento a gente fala para a criança, olha, a plantinha precisa da luz, mas essa direção de crescimento se dá pelo hormônio auxina, tá? E esse processo se chama de fototropismo. Bom, e aí nós temos aqui o gravitropismo. A gente chama também de geotropismo, tá? Antes se pensava que esse crescimento se dava pela questão do solo, só que a gente sabe que é pela gravidade. Então a gente chama de gravitropismo, tá? Eu coloquei gel aqui porque muitas vezes até eu durante a aula falo geotropismo, ou em algum exercício pode cair geotropismo, então é importante falar para o aluno que é a mesma coisa, tá? Gel vem de solo, mas hoje em dia já está em desuso, tá? Bom, se eu tombar aqui, né, uma plantinha, o que acontece? A plantinha vai crescer, a parte do caule vai crescer contra o estímulo, né? Então, nós temos aqui o que a gente chama de gravitropismo negativo, tá? Então, o que acontece? Eu tenho a gravidade, né? A auxina, ela é puxada para baixo, né? Por causa da gravidade, o hormônio ali, né? Tá ali, ele se deposita na parte de baixo da planta, né? E aí, esse acúmulo de auxina para o caule vai fazer com que a planta cresça mais. Então vai acontecer isso aqui, ó. Vai crescer mais, né? E aí a gente vai ter esse tipo de crescimento aqui. Já meu Deus, já na raiz, galera, o que vai acontecer? Lembra dos gráficos? Caule e raiz vai inibir esse acúmulo de auxina aqui embaixo, vai inibir o crescimento da raiz, tá? Então, essa parte que tem menos auxina vai crescer mais, ó, vai crescer, e aí vai tomar conta da parte que não está crescendo tanto. Estou dizendo assim para ver se vocês conseguem entender, tá? Então, existe aí uma diferença, tá? Então, deixa eu colocar uma imagem para ficar mais fácil. Olha aqui, nós temos o fototropismo, movimento orientado pela luz, né? E o geogravitropismo, né? Que eu acabei de falar para vocês, ó, o site está usando o geotropismo, movimento orientado pela gravidade, tá? Tanto um quanto o outro, eu preciso, quem vai trabalhar nesses movimentos é a auxina. Bom, então vamos ver aqui o fototropismo primeiro. Eu vou lá, eu tenho minha plantinha, eu tenho aqui a auxina em cima, a auxina embaixo, eu vou lá e ligo a luz. Olha o que acontece. Quando eu liguei a luz, a auxina veio toda para um lado, né? E aqui veio também para o lado mais escuro. Só que no caule,
eu tive um crescimento maior na região A, certo? Fazendo com que a planta caísse aqui para o lado do B, caindo da direção da luz. Então, eu falo que o fototropismo no caule é positivo, porque qual que é o meu estímulo? A luz. A luz é meu estímulo. E a planta está crescendo em direção ao estímulo, tá? Então, no fototropismo do caule, a gente fala que é fototropismo positivo. Já o da raiz, a gente fala que é o fototropismo negativo, porque o estímulo da luz, ela se dá ao contrário. Lembra que a auxina para a raiz ela é mais sensível? Pouquinho de auxina já faz ela crescer muito, e muita auxina faz ela crescer nem tanto, né? Menos. Então, o que vai acontecer? Aonde está ocorrendo o estímulo, a planta vai crescer para o outro lado, né? Porque eu vou ter mais auxina aqui, inibe o crescimento e acaba virando para o outro lado. Então, eu falo que é fototropismo negativo, tá? Bom, e aqui no gravitropismo, nós temos ali o processo ao contrário. Então, olha lá, a gravidade puxa a auxina para baixo, isso estimula menos o crescimento aqui, a parte A cresce mais e ela vai caindo aqui sobre a região A. Então, eu falo que no geotropismo, o geotropismo é positivo para a raiz, tá? Já para o caule é ao contrário, o geotropismo é negativo, tá? Porque a raiz aqui está crescendo no sentido do estímulo. Qual que é o estímulo? A gravidade, tá? A gravidade. Já no caule é negativo, porque ela está crescendo muito mais contra o estímulo, que no caso aí é a gravidade, tá? Espero que eu tenha conseguido entender, porque às vezes o aluno pode confundir isso, tá? Bom, e aí nós temos outro tipo de tropismo, né? O tigmotropismo, que aí é o estímulo do toque, né? Da superfície ali. Então, você vai ver a gavinha crescendo, por exemplo, né? De trepadeira ali. Ela vai crescendo no sentido, né? Enrolando ali na superfície da madeira ou de um outro galho, enfim. Tá? Esse é um tipo de tropismo, a gente chama de tigmitropismo, tá? É o tropismo ali pelo toque, certo? Bom, aí nós temos outro tipo de movimento vegetal, é o nastismo, tá? Que é um tipo de movimento que depende do estímulo externo, igual ao tropismo, porém não há uma direção, não existe uma direção, e é reversível, tá? E aí você tem tanto nastismo pela luz, que a gente chama de fotonastismo, eita, e também a gente tem ali pelo toque também, e também pela temperatura, tá? Então, por exemplo, quando determinado pela luz, esse tipo de movimento aí, flores só vão abrir durante o dia ou só durante a noite, tá? Então, você tem um estímulo de noite ali da planta, né? E como é reversível e como não tem uma direção, a gente chama de nastismo. E também a temperatura, né? Dia e noite pode estar relacionado aí com a temperatura. E pelo toque também, né? A gente tem aquelas plantinhas que você toca, ela fecha, tá? Então, o toque ali acaba alterando, aí a planta acaba se fechando, depois em outro momento ela vai se abrir, enfim, tá? Bom, e aí nós temos também o tactismo, tá? Opa. É um tipo de movimento aí que não tem direção, né?
e ela vai acontecer, e é um movimento com deslocamento, é uma coisa importante isso, que nos outros que eu falei não tinha esse deslocamento, era um órgão ali que ia se mexer da planta, não era a planta que ia se mexer. Então, nós temos aqui um exemplo, né, de quimiotactismo, né, que é um movimento do vegetal que vai se dar pela química. No caso aqui é uma parte do vegetal. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, olha lá em botânica, né, em grupos vegetais, olha, o anterozoide do vegetal vai nadar até a osfera. Como que o anterozoide chega até a osfera? Através da química, é uma atração química, tá? Isso acontece até no espermatozoide do óvulo dos Homo sapiens, né? E dos vegetais também. Nos vegetais a gente vai chamar de quimiotactismo, tá? É um movimento de uma parte de um vegetal pela questão química, tá? E também temos aí o estímulo da luz, né? Vou dar um exemplo que não é vegetal, tá? São as algas ali. Tem algas que se eu colocar uma luzinha ali numa região escura do mar, por exemplo, eu vou ter uma grande atração de algas, tá? Isso a gente chama de fototactismo, certo? Bom, aí tem as diferenças, né, do tactismo, tropismo, nastismo. Esses dois aqui são sem movimento, né? O tropismo é irreversível, o outro é reversível, tá? Ambos precisam aí de um estímulo externo para acontecer. E o último que eu falei para vocês aí, ocorre um deslocamento de uma parte do vegetal, tá? Para o processo, tá bom? Galera, então é isso. Acho que eu falei tudo que tinha que falar. Eu, sinceramente, meu interfone estava tocando aqui, eu me desconcentrei. Mas beleza. A gente vai se falando, tá bom? Beijão e até mais.